A gente tem como proposta 10 temas bíblicos, e a ideia é trazer um aprofundamento espiritual. A ideia é sair da mesmice. A ideia é entender a Escritura como sendo um acontecimento no nosso coração. A ideia é entender a revelação de Deus como algo que acontece dentro do homem, não simplesmente algo que acontece fora do homem. Então, para isso a gente separou 10 temas que eu, conversando com o Iago, a gente entende ser os principais da Escritura, né? E até a teologia também fala sobre ele. Então, a gente tratou na primeira aula sobre o problema. O problema é o porquê que a humanidade ela cresceu em vários aspectos da evolução, mas no que tange ao mundo espiritual, a espiritualidade ela continua pequena. Então, houve um atraso nesse sentido, né? O homem evoluiu na área cognitiva, na revolução científica, agrícola, na revolução industrial, na revolução filosófica, no pensamento, mas no que tange ao espírito humano ainda não aconteceu. Ou seja, hoje nós temos uma mente ainda do século XVI, né? A igreja de hoje ela tem a mente lá da reforma ainda, de Lutero, lá na ideia de Calvino, lá naquela área. Então, qual que é a nossa proposta? Fazer com que esse atraso espiritual seja quebrado, né? A igreja ela se fossilizou no tempo. Quando eu digo a igreja, eu falo de uma forma geral, a ponto de ela não entender mais direito o que é pecado. Perdeu-se a noção da queda da humanidade, perdeu a compreensão do que seja o pecado, né? Um problema do método de interpretar a Escritura literalmente apenas. Então já não se consegue mais enxergar o espírito por trás da letra. Hoje a mensagem do Evangelho ela é muito materialista, porque ela foi perdendo o sentido espiritual. Os cristãos, de uma forma geral, eles pararam de pensar, ficaram com medo de pensar a Escritura. Essa que é a verdade. De um modo geral, hoje não se ensina o crente a pensar a Escritura, né? A gente já lê com o pensamento da teologia tradicional e com sofismas que foram implantados em nós que não nos permite alcançar a verdade. Então nós ainda temos o mesmo conceito de pecado estabelecido lá atrás, nós ainda temos a mesma ideia de queda do Satanás lá de trás, e hoje que a gente vai falar de redenção é uma ideia que ainda está fossilizada lá atrás. Porque na nossa quarta aula de hoje, o nosso quarto tema, o título é redenção. Se eu perguntasse aqui, alguém aqui ouviu desse tema redenção na Escritura? Alguém já ouviu? Redenção é um dos principais temas da teologia. Nós que procuramos o estudo bíblico, que gostamos de falar do Evangelho, que gostamos de pregar e tal, é fundamental a gente conhecer esses aspectos da Escritura. Então a gente tratou do problema, que é essa interpretação literal, e esse método materialista de enxergar a Escritura, que causou um atraso na evolução do homem. A gente tratou da queda humana, ou como que acontece a queda, estudou a queda lá do querubim, como que isso aconteceu no coração, como que gradativamente ele foi multiplicando o seu comércio a ponto de os homens também caírem como ele caiu. Então a gente viu que a queda começa no coração. Então depois disso nós estudamos hamartia, que significa o pecado, e nós entendemos que a palavra pecado ela significa na sua tradução mais próxima do seu original, da palavra grega, hamartia, significa errar o alvo. Pecado não é algo que eu faço apenas no exterior de minhas ações, mas é principalmente quando eu erro o alvo do meu coração, que é servir a Deus acima de todas as coisas e o meu próximo. É amar a Deus acima de todas as coisas e o meu próximo como a mim mesmo. Então, a partir daí, a gente descobre que, segundo Cristo fala lá em Mateus capítulo 5, 6, 7, que eu posso jejuar, mas não está servindo a Deus. É quando ele começa agora a fazer uma censura contra os fariseus. Eu posso orar nas praças, mas ao mesmo tempo não está servindo a Deus.
Eu posso pregar a palavra, mas se a intenção do meu coração não estiver alinhada com o alvo que é Deus, não importa, eu vou estar cometendo pecado. O apóstolo Paulo diz que o caminho excelente é o amor. Eu posso entregar a minha vida pelo outro, mas se não tiver amor, em vão. Por quê? Eu posso fazer todas as obras de um bom cristão, mas se a intenção do meu coração não for uma obra feita pelo ato de doar o meu ser para o outro, e que não seja um ato de que eu seja valorizado e exaltado naquilo, isso é pecado. Então toda a ação para o próximo tem que ser uma ação altruísta, uma ação desprovida de um coração que deseja fazer o bem pelo amor e não pela moeda de troca. Por exemplo, semana passada eu disse, você está vendo agora pessoas grandes e poderosas ajudando lá no Rio Grande do Sul? Quem já viu, né? Várias pessoas aí, tem um cara aí que é bilionário, que ele dá palestra, coach, faz um monte de coisa, e ele foi um dos que mais ajudou. Só que 3 dias atrás, um camarada foi entrevistar ele e falou assim, poxa, você vai sair aí para a política de novo, mas você não é qualificado para isso. Aí ele respondeu para o cara, seguinte, quem foi que enviou 40 caminhões para o Rio Grande do Sul? Quem foi que enviou 3 aviões para o Rio Grande do Sul? Ora, se a intenção sua é se aparecer por causa da sua obra, você já recebeu o seu galardão, filho. Isso que Jesus fala, não. Agora, toda obra feita tem um desejo egoísta por trás, e isso tem o problema do pecado, que é a hamartia. Não importa o quanto você fez pelo Rio Grande do Sul, se você faz para se aparecer, eles foram abençoados sim, mas o seu galardão você já recebeu, que foi o aplauso daquelas pessoas. Agora, perante Deus, que vê o secreto, não adiantou nada. Então, o que Cristo está falando? Eu sendo Deus, eu não tive por usurpação ser igual a Deus, mas eu me esvaziei. Entendeu? Ele diz, poxa, agora o que a sua mão direita faz, a esquerda não pode. Ou seja, não atraia os holofotes para você, porque senão isso é pecado. Então, o pecado original é quando eu erro o alvo. E os pecados é a consequência desse meu errar o alvo. Então, tudo que eu faço, não visando a Deus e o meu próximo, no sentido literal da palavra, é errar o alvo daquilo que Deus me constituiu. Então eu cometo pecado. Nesse sentido, Adão e Eva, a primeira humanidade, o que eles fizeram? Erraram o alvo. Eles tomaram a árvore do conhecimento do bem e do mal, não para se aproximar da árvore da vida, mas para construir um caminho contrário. Então, a árvore da vida está aqui. Eu agora, desenvolvendo o conhecimento do bem e do mal, o que eu tinha que fazer? Usar o conhecimento, a luz divina, para me aproximar da vida. Mas o homem fez o quê? Olhou para si mesmo. E daí em diante o Gênesis conta que eles saíram do jardim, foram expulsos. Por quê? Ao invés de se aproximar da vida, agora eles olharam para dentro de si. E é como diz o Salmo 2, rompamos de nós as nossas algemas, aquilo que nos mantém atado ao Criador. Nós agora podemos tirar isso de nós, porque nós temos a capacidade de viver por nós mesmos. Isso é o egoísmo, isso é o problema do pecado, isso é errado não. Então a ideia do nosso curso aqui é fazer com que a gente pense a Escritura e como os temas principais da Escritura afetam o nosso coração. Porque é muito simples a gente ficar lendo o acontecimento do Gênesis e imaginar que foi só aquilo. Não, aquilo lá tem que fazer sentido para mim hoje, porque se a Escritura é a palavra de Deus, se ela se revela em forma de revelação e testemunho, todas as histórias aqui contadas têm que fazer sentido para a minha realidade. A partir daí eu começo a trabalhar no meu coração. Então essa é a ideia. Fazer com que o testemunho e a revelação contida nas Escrituras entrem em nosso coração e comece a transformar a nossa consciência para que a gente cresça espiritualmente enquanto cristãos. E aí a gente começa agora a aprender e a desfrutar do que Paulo diz, da boa,
perfeita e agradável vontade de Deus. Mas nós só vamos desfrutar quando a nossa mente não for conformada com esse século. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade. Então, como que eu experimento a vontade de Deus? Com a minha mente sendo renovada constantemente. Se eu não renovar o meu entendimento da palavra, o que acontece comigo? Eu fossilizo no tempo e fico com o ensinamento que passou. Isso não permite que eu evolua espiritualmente para o quê? Conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A verdade, ela é progressiva na Escritura. Ela se revelou ao homem de forma progressiva. E quanto mais a gente cresce, mais a gente tem que expandir a nossa consciência em busca dessa verdade que cresce na medida que nós crescemos no entendimento da palavra de Deus. Então nós chegamos no quarto tema, que é redenção. Agora, o que é redenção? Alguém quer responder essa pergunta? O que é redenção? É o que Cristo veio fazer por nós, certo? Cristo veio redimir o homem, certo? Mas aí que está. O fato de a gente não entender a ideia de redenção já implica o quê? Numa falha no nosso conhecimento, na busca pela compreensão das verdades bíblicas. Porque entender o tema redenção é entender o porquê que você está sendo salvo. Porque a teologia tradicional e que a gente entende hoje, ela entende salvação revelada na morte de Cristo como acontecendo simplesmente, um acontecimento que acontece simplesmente no tempo. Mas hoje a gente vai entender como que a redenção ela é eterna, como que ela alcança toda a humanidade, os que creem, à medida que a gente entende a morte de Jesus na cruz. Então é um tema fundamental para a nossa salvação e para a nossa experiência enquanto cristãos aqui na terra. Poxa, se eu não entendo o que Cristo veio fazer por mim, e se eu não entender que eu preciso ser redimido, ser trazido de volta, eu vou achar que o quê? Quando eu levanto a mão na igreja e digo aceitei a Jesus, eu aceitei Jesus mesmo, mas não é. Quantos de nós, ou amigos e colegas nós temos que já fizeram isso? Eu aceito Jesus, mas hoje estão se distanciando do Evangelho. Por quê? Porque aceitar Jesus não é levantar a mão. Ser batizado não é simplesmente mergulhar numa banheira ou num rio. São verdades profundas que a gente tem que entender, porque isso é o que vai mostrar o caminho da redenção do homem que saiu do jardim, da casa do Pai, mas que agora Cristo veio para trazer ele de volta, redimi-lo, voltar para o estado original. Essa é a ideia de redenção. Amém? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade, tá, amados? O homem, como a gente viu, né, que a questão do pecado, o homem agora ele vai se desintegrando, ele vai se afastando do Criador, portanto a sua consciência e o seu coração agora obscurecidos, conforme o texto de Romanos, o homem agora ele vai se afastando do Criador e ele se torna inimigo de Deus. Amém? Isso é do estudo passado, então vocês podem ver o texto da aula de novo lá, o vídeo da aula. Então o homem agora ele está desintegrado de Deus, e Cristo vem para fazer o quê? Trazer o homem de volta. Então, o homem desintegrado de Deus e do mundo, morto em seus delitos e pecados, necessita ser reabilitado, a fim de que o propósito de Deus se realize plenamente. Deus, qual que é o propósito de Deus? Fazer com que todas as coisas agora elas possam estar em Cristo, né? Esse é o propósito de Deus, é que Ele salve a criação que o dia Ele começou. Por exemplo, você pode ver em Lucas, no capítulo 14, abre lá comigo, como que Deus, Ele é aquele que começou uma obra e Ele é o mesmo Deus que vai terminar essa obra. Para a gente entender que Deus não se perdeu no caminho, Deus não teve que reajustar o seu plano, tem uma parábola legal que Jesus conta aqui, ó. Quero pensar um pouquinho com vocês, né? Lucas 14, 28, diz assim, ó:
Vamos ler aqui a partir do 25. Lucas 14, 25 diz assim: grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai e mãe e mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser digno de mim. O que Cristo está falando aqui? De seguir ele, certo? Eu estou indo, e se alguém quiser vir após mim, o amor tem que ser primeiramente a Deus e depois para o seu próximo. Então ele está falando lá: se alguém quiser vir a mim, mas ainda está ligado com coisas dessa vida, com o parentesco mundano, se você tem como prioridade esse parentesco, essa familiaridade, essa vida, você não é digno de mim. Primeiro Deus acima de todas as coisas, e depois o meu próximo como a mim. Eu não posso inverter a situação, porque eu posso achar que estou amando o meu próximo, mas na verdade eu não estou fazendo uma aliança com Deus. Eu crio uma ilusão na minha cabeça. Então ele está falando, irmãos e irmãs, e ainda sua própria vida não pode ser meu discípulo. Se não houver uma negação de si mesmo, não tem como você me seguir. Essa é a ideia de Cristo. Aí ele conta uma história: e qualquer que não tomar a sua cruz, verso 27, e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Então, eu tenho que negar esse laço carnal. Não é para abandonar pai, mãe, irmão, não é isso. É negar aquilo que rouba o seu alvo principal. Não é aqui. Primeiro você precisa estar reajustado com Deus, reconectado com o Criador. Aí sim você vai amar direito pai, mãe, irmão, irmã e filhos. Senão, não adianta eu achar que eu não estou priorizando meu pai, minha mãe, meu irmão, minha irmã. Eu estou priorizando minha família primeiro, né? Mas se você não estiver reconectado com Deus, você está priorizando de forma errada, porque você não está contribuindo para que eles cresçam e evoluam espiritualmente, porque você mesmo está desalinhado com Deus. Como é que eu cuido da saúde da minha família, da minha casa? Primeiro me reajustando com o Criador, para que então, entendendo a sua vontade, eu consiga passar a vontade para minha pai, mãe, irmão, filho, e assim vai. Então, primeiro a Deus, Deus fala: agora, você tem que negar a si mesmo. Segundo passo, pegar a sua cruz e vir. Essa é a ideia. Aí ele conta uma parábola no verso 28. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despensa e verificar se tem os meios para concluir? O que Jesus está falando aqui? Nessa trajetória de seguir a mim, o que você tem que fazer primeiro? Pensar, porque você vai estar construindo algo à medida que você segue os meus passos. Então, se seguir a Cristo significa seguir os seus passos, Jesus fala, é o mesmo que construir uma torre. Ou seja, seguir a Cristo é construir algo. Andar atrás de Cristo é construir a sua salvação por meio de Cristo. E Cristo fala assim, e se você vai me seguir, você tem que calcular antes. Olha a ideia de Cristo. Você tem que refletir antes e pensar, o Evangelho é isso, é aquilo e é aquilo. Porque senão você corre o risco de me seguindo, achar que era outra coisa, o quê? Voltar para trás. Aí você é envergonhado, como alguém que começou uma obra, mas não terminou sem fazê-la. Aí, aqui, se a gente inverter o texto, a gente entende que Cristo, quando Ele começa uma obra, Ele sabe exatamente o quanto que Ele vai gastar, o quanto que Ele vai usar, o quanto que Ele vai investir, e exatamente o quanto que Ele vai gastar na sua vida, na sua vida e na sua vida, o tanto de tempo que Ele vai ter que investir com você, com você, com você e com você, porque Ele começou uma obra, Ele tem os meios para concluir essa obra, porque Ele é Deus, Ele começou uma obra e Ele é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, o que nós temos que fazer? Calcular, poxa, como é que é o Evangelho? O Evangelho é vir ao culto? O Evangelho é vir na igreja?
É dar minha oferta certinho? É dar meu dízimo? É não perder a ceia? Será que isso é o Evangelho? Não. Evangelho é uma construção que você faz atrás, seguindo Cristo. Evangelho é construído à medida que você anda atrás dele. Por que você acha que o escritor de Hebreus fala que a fé é um firme fundamento? Porque firme fundamento é o lugar onde você pisa. Fala, pela fé Enoque andou com Deus sobre o fundamento 300 anos e Deus o transladava. Então a gente tem que entender direito essas coisas. Então, construir uma salvação pela minha força, Johnny? Não, pelos passos de Cristo. Ele é a nossa força. Nada eu faço pela a minha capacidade, não, mas se eu pisar onde Cristo pisou, eu estou pisando na base que Ele deixou para que eu andasse sobre ela. Então a minha salvação está nas passadas de Jesus, nas pegadas dele. Eu ando onde Ele andou. Então assim a minha salvação vai sendo construída. E aqui ele mostra que Deus não é alguém que começa algo e vai parar. Não, Ele tem os meios para concluir ela. E ele diz no verso 29, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que virem zombem dele. Não é isso? Então, se você, antes de... Jesus fala assim, poxa, presta atenção, você já viu um pedreiro? Né? O varão aqui é mestre de obra. Quando você vai construir algo, você calcula, não calcula? Aqui vai mais ou menos, pode até dar um errinho aqui, um errinho ali, mas vai mais ou menos saco de cimento, lajota, piso, faz aqui, isso. Pega um pouquinho a mais, pode ser que quebra aí alguma coisa, não é isso? Compra um saquinho a mais, que vai que o prédio está ruim, não é assim que acontece? Então o que Deus está falando é assim, a obra de salvação e de redenção é individual e eu sei o quanto que eu vou gastar com cada um. Mas eu comecei, eu vou terminar, porque eu sou fiel à minha palavra. Então nós temos que pensar a redenção nesse tipo. Eu estou seguindo Jesus e a minha salvação está sendo construída a partir do momento que eu vou atrás dele e caminho nos passos de Jesus Cristo. E ele diz, verso 30, dizendo: este homem começou a construir, não pôde acabar. Ou seja, as pessoas começam a zombar dele, tá vendo? Ele começou a construir, mas ele não calculou direito, ele não sabia fazer, e agora ele não conseguiu fazer, e bem feito para ele. E isso é o que? Aquele que começou, mas na verdade ele retrocede. É o mesmo daquele que recebeu a semente no coração, mas estava raso, sabe? E recebe com alegria, mas vai embora. Aquele que recebe, mas os prazeres da vida sufocam. Eu tenho pessoas que são assim. Mas aonde que está a culpa? O evangelho foi mascarado por um pseudo-evangélico, o evangelho materialista, que na parábola da semente que cai na terra, o que acontece? A semente cai na terra, cai em pedras e cai ali nos espinhos. E tudo que atrapalha aquelas pessoas são materiais. Enquanto que o que dá semente, a terra já estava boa. A semente não deixou a terra boa, a semente caiu na terra boa e essa terra produziu fruta. Ela conseguiu o quê? Produzir, construir, trabalhar com aquilo que Deus deu para ela. Amém? Aí ele fala, 31, ou qual é o rei que indo combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10 mil homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20 mil? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envie-lhe uma embaixada pedindo-lhe condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Então, redenção é seguir a Cristo, sabendo que a salvação é um processo de construção, é uma caminhada. Eu tenho que pensar, refletir e definir o meu alvo. O meu inimigo tem 20 mil homens, eu tenho 10 mil, eu não vou contra ele. É isso que Jesus está falando. Se você fosse, vai passar vergonha. Amém? Então a nossa esperança está em Deus. Ou Isaías 46:9 também fala sobre o Deus que começou a boa obra e vai terminar. Isaías 46:9, olha que lindo. O próprio Senhor falando para nós. Oi. Você falou sobre seguir os passos de Jesus. Eu lembrei de um versículo que eu puxei aqui agora, que está em 1 Pedro, seu capítulo 2, versículo 21, que fala assim: porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo
para que sigais as suas pisadas. Exatamente, esse é um dos que eu vou usar já. Exatamente, ele padece por nós, por quê? Para que eu agora comece a copiar exatamente o que Cristo fez. Certo? A gente vai chegar ali. Esse texto é fundamental para a gente entender isso. Olha Isaías 46, 9. Olha que interessante. 46, 9 diz assim, lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo ao meu conselho, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Isso é Deus falando, no princípio eu já anuncio o fim, porque eu tenho a planta pronta. Mas a teologia tradicional fala que a queda parece que pegou Deus de surpresa, e agora Deus teve que arrumar. Não. O conhecimento faz parte da vida do homem. O que não faz parte é eu usar o conhecimento para o meu crescimento. Entendeu? Então aqui está aqui nos dando as armas corretas. Aí isso fará o Senhor por meio da sua obra de redenção. Ou seja, Deus vai concluir a sua obra por meio da redenção. Como que Deus ele vai concluir a sua economia, o seu plano, a sua obra? Por meio da redenção. O que é a redenção? Trazer o homem perdido de volta para o jardim, trazer o filho que saiu de volta para a casa do Pai. E se ele começou essa obra, ele vai terminar, porque ele anuncia o fim desde o começo. E é o conselho dele que aconselha a sua vontade. Não, a vontade dele é o seu conselheiro, Paulo fala. Não é isso que ele fala? Que quão grande é a sabedoria de Deus. Ele diz, quão infindáveis são os seus pensamentos. Quem primeiro deu a ele para que ele devolvesse alguma coisa? Quem foi seu conselheiro? Paulo fala. Ele é o único que pode ser aconselhado pela sua vontade. Então ele fala, quão grande é a sabedoria de Deus. Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para que ele devolvesse alguma coisa? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Porque dele, começo, por meio dele, meio e para ele, fim, são todas as coisas. O que nós temos que fazer? Nos render a essa graça e seguir os seus passos, sabendo que a salvação pertence a Cristo. Então redenção é, num certo sentido, maior que a salvação. Nossa, Johnny, mas aí ficou confuso. Porque salvação hoje caiu num descrédito. Entenda o que eu vou dizer para você, porque salvação ficou num simples gesto de batismo, num simples gesto de levantar as mãos, num simples gesto de falar eu creio, mas pisar onde Cristo pisou não está acontecendo. Então a minha construção não está sendo feita, cadê minha salvação? Como que eu digo que sou salvo e não experimento a salvação? Não é um paradoxo aqui? Pelo menos eu tenho que saber que eu estou no processo. Então a gente precisa lutar direito. A teologia especulativa é uma teologia que se fixa só no tempo histórico. Ela vai lá naquele tempo histórico, 2000 anos atrás, estuda tudo que aconteceu lá e aquilo lá e vem, aplica para cá. Mas ela só pega o acontecimento no tempo, ela esquece da eternidade. Nós vamos falar da eternidade. A teologia especulativa reduz a obra de redenção como se fosse meramente espaço temporal. Por exemplo, Jesus morreu na cruz no passado, certo? A fim de nos levar para o céu, um lugar. Todo aquele que crê em sua morte e ressurreição, livrando do lago de fogo futuro. Isso aqui é teologia. É isso que, se você for estudar teologia, você vai lá e escrever, Cristo
o que ele fez primeiro? Ele morreu na cruz há 2000 anos atrás. Para quê? Para levar você para o céu. Para quê? Para você não ir para o lado de fogo. Pronto, é isso aí. Mas e como que isso acontece? Aí ninguém explica. Aí os cultos nossos só tem pregação e mensagem. Glória a Deus, aleluia. Mas cadê a educação cristã? Cadê? Não é, o sentido. Poxa, a igreja nada mais é do que um corpo para que as pessoas sejam educadas em Deus. O nosso momento de adoração não tem que ser só em culto, mas principalmente as pessoas, os cristãos de uma forma geral, eles precisam ser educados conforme Cristo. Senão a gente não avança. A gente não avança. É preciso que haja uma educação na consciência do cristão sobre o que é salvação, pecado, queda, para que a partir da educação, agora as pessoas comecem a pensar a Escritura. Na Idade Negra, lá na Idade das Trevas, na era medieval, o que aconteceu? Foi uma era de total obscuridade. Não teve avanço nenhum, porque a igreja medieval proibiu as pessoas de pensar. Quando você é proibido de pensar, meu amigo, aí você fica o quê? Sujeito a você vira uma massa de manobra. As pessoas usam você do jeito que você quer. Você não sabe pensar a Escritura. Você tem medo de perguntar para a Escritura o que é o pecado contra o Espírito Santo. Tem gente que acha ainda hoje que o pecado contra o Espírito Santo é falar assim, isso aí não foi o Espírito Santo não. Nossa, foi sim, e pronto, já era. Tem gente que acha que é assim. Nossa, aquela vez eu falei que não era, mas era, já era. Não. Ele é Deus. A gente tem que entender essas coisas. Amém? Então vamos lá. Afirma-se que a redenção é eterna. Isso eu estou falando da teologia tradicional. Ela afirma que a redenção é eterna, mas seus efeitos só alcançam aqueles que tiveram acesso à pregação do evangelho histórico. O que significa isso? Poxa, a salvação de Deus é eterna, mas se a pessoa não ouviu falar de Jesus na cruz, não tem como ela ser salva. Quem já ouviu isso? Eu já falei isso, já preguei isso. Mas e quem nunca ouviu falar de Jesus de 2000 anos atrás? E quem nunca ouviu falar do Jesus de Nazaré, que viveu na Palestina, na região da Galileia, num pedacinho pequenininho chamado Nazaré, há 2000 anos atrás? Quem nunca ouviu falar disso e morreu? Como é que fica aquele que calculou a obra dele? Será que ele vai falhar? Ou ele é Deus que calcula tudo que vai fazer antes mesmo de fazer? Ele anuncia a salvação desde o começo. Logo, se a salvação de Deus é eterna, ela não se reduz no tempo. A morte de Cristo Jesus no tempo, ela está para demonstrar a morte do Cristo eterno, que aconteceu não há 2000 anos atrás, mas que aconteceu desde antes da fundação do mundo. Apocalipse capítulo 13, versículo 8. O Cordeiro de Deus que morreu antes que houvesse mundo. Então, a gente precisa reavaliar. Se eu digo que a salvação de Deus aconteceu no tempo etéreo, no Kairos, mas se você não ouvir falar de Jesus aqui na sua vidinha de 30, 40, 50, 60 anos, você já era, filho. Fica estranho, não fica? Porque tem pessoas que morreram sem ouvir falar de Jesus. Azar é delas. Sinto, não posso fazer nada. Não posso fazer nada. É assim, cara. Mas tem gente que pensa assim hoje. Bom, o que eu posso fazer? Eu ouvi, né? E criei. Será que creio mesmo? Coisa que a gente tem que se perguntar. Afirma-se, olha que interessante. Então, se a gente afirma-se que a morte é eterna, mas se você não crê naquilo que aconteceu no tempo, você não tem salvação. Assegura-se que o perdão de pecados, assegura-se o perdão de pecados, mas ou só alguns são perdoados, segundo o calvinista,
O calvinista, Deus não morreu para todos. Ou, estando perdoado, o indivíduo pode perder a sua salvação, que é o armínio. Se você tem Calvino, você tem armínio. Um fala, não, Deus não morreu para todos. E o outro fala, não, Deus morreu para todos, mas você pode perder. Aí como é que fica isso? Cadê Paulo? Né? Cadê Pedro? Cadê Tiago, João? Os caras que escreveram, que andaram com Cristo. Não, o negócio é Calvino, o negócio é armínio. Aí as pessoas ficam brigando. Eu sou arminiano, eu sou calvinista. Eu sou calvinista, eu sou arminiano. Não, você perde a salvação, o outro não perco. E perde, ganha, e perde, ganha, e perde, ganha. E Jesus falou, mas sou eu que estou construindo a torre. Se você me negar, todavia eu continuo fiel. Mesmo você sendo infiel, porque eu vou concluir a obra. Só que a gente precisa entender que salvação é uma construção a partir do momento que eu sigo a Cristo. Então, nem Calvino e nem Armínio. Esquece essas coisas. Homens de Deus serviram o seu tempo. Gente intelectualmente poderosas, mas século XVI. Vamos avançar um pouquinho. Vamos entender o pensamento de Paulo, que é mais atual do que Calvino e Armínio. Vamos entender o apóstolo João, que foi no céu e descreveu os eventos finais da história do Apocalipse. Por que a gente não olha mais? A gente fica brigando, Calvino, eu sou calvinista. E as pessoas brigam, você vai no YouTube lá, tem gente que quase sai no tapa. Não, predestinação é maligna. O outro fala, não, predestinação é do céu. Aí o outro, vai. E o que acontece? Não tem crescimento espiritual. Um lugar que seria de comunhão vira um ringue para quem sai o vencedor do debate. Aí você ganha o debate, o que acontece? Você recebeu o seu aplauso, não tem nada com Deus. Não adiantou em nada. Porque você venceu o debate com o seu irmão, ele saiu perdedor, então você saiu dali com uma inimizade. Você vence o debate e cria uma inimizade. Entendeu como é que perdemos a noção? Acredita-se no novo nascimento, porém o velho homem continua muito vivo, vivendo e agindo no meio dos cristãos. Você já ouviu que quando você crê em Jesus, você nasceu de novo? Quem já ouviu isso? Eu já ouvi. Você creu em Jesus, você é nova criatura. Mas caramba, eu continuo errando pra caramba. Será que eu já sou nova criatura? Eu esqueço que é uma construção. Então eu falo, não, eu criei em Jesus, eu nasci de novo. Mas Jesus fala que nascer de novo é voltar a ser criança para poder crescer. Nascer de novo, Pedro, não é voltar a ser criança e ficar criança. Nascer de novo é voltar para o ventre e crescer de novo, sendo educado por uma nova paternidade. Então, Jesus fala, está vendo? Você tem que ser como criança para entrar no reino do céu. Sim, o começo do processo é nascer de novo. Então você se torna como criança, para que agora o seu educador, o formador da sua consciência, aquele que vai ministrar o seu coração, seja o seu novo Pai, Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que por meio do seu Espírito Santo vai nos conformando à sua imagem e semelhança. Então nascer de novo não é ficar como criança, é a partir da criança nova, crescer numa nova disposição de espírito, é avançar segundo uma nova criação. Por isso que na primeira aula, falando do problema, a gente falou desse paradoxo. Por exemplo, eu tenho 30 anos de idade biológica, mas qual é a minha idade espiritual? Talvez eu tenha 3, 4, 5, não é isso? Porque quando que eu comecei a nascer de novo? Então eu preciso fazer essa idade espiritual, avançar e ultrapassar essa idade material, para que eu experimente a minha salvação. Amém? Vejamos então a beleza da redenção. Aqui eu quero entrar com vocês então no que o evangelho orgânico, que é o que a gente está estudando aqui, a teologia cristocêntrica, que é o nosso propósito, colocar Cristo no centro de todas as coisas. Vamos ver o que a teologia cristocêntrica, esse curso aqui na nossa humilde tentativa de crescer em Deus, tem para apresentar para nós.
Vejamos agora a beleza da redenção segundo o Evangelho orgânico de Jesus Cristo, que ele revelou nas Escrituras Sagradas. Então, para a gente entender a morte de Cristo, a gente tem que entender esse acontecimento aqui, ó. O Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse capítulo 13, verso 8. Abre, por favor. Não tem como eu conhecer a Deus se eu não entender a morte de Cristo. Não tem como eu saber o que é redenção e salvação se eu não entender o Cordeiro de Deus que foi imolado. Então, salvação e redenção está ligado à morte do Cordeiro. Não, eu tenho uma dúvida que eu já ouvi pessoas falando que pessoas que não conheceram a Cristo na caminhada no final da vida, e sempre faz uma oração para a pessoa aceitar Jesus. Isso é concreto mesmo? Isso pode acontecer. Aí a pessoa não conheceu a redenção, né? Mas a salvação. Isso, só que a redenção não acaba nessa vida. Já que a gente morreu, a gente vai fazendo o quê? O que vocês acham? Morremos hoje, aqui ó, e eu cheio de pecado, morri. Será que eu passei dessa vida para outra vida totalmente redimido? Eu não fico acordado? Eu não fico no seio de Abraão? Eu não fico no paraíso? Não é isso que a Escritura fala? O que eu vou estar fazendo lá? A gente tem que pensar nessas coisas. Ou vocês acreditam no sono da alma? Vai ficar apagadinho lá. Quando Jesus voltar, volta com tudo. Tem isso, né? O sono da alma, morreu, fica dormindo. Quando Cristo volta, você pá! E tem os que creem, que eu também acredito, que quando você morre, o seu corpo vai para a sepultura, mas o seu espírito vai para o seio de Abraão. Não é isso que acontece? E o que você fica fazendo lá? A gente não pergunta essas coisas. Eu acho que sei lá, hoje eu vou ficar conversando com Abraão. O seu processo de redenção continua, filho. Lá debaixo do altar do Apocalipse, as pessoas estão falando: Senhor, até quando? Até quando, Senhor, não vingas o nosso sangue daqueles que nos mataram, daqueles que destroem a terra? Almas conscientes gritando a Deus: Senhor, e aí? Entendeu? Nós somos vivos. Então, o processo de redenção não acaba aqui. Existe o quê? Um aperfeiçoamento espiritual que acontece depois. Eu vou estar vivo como o pai Abraão, vivo no paraíso. Lá, meu amado, não tem o que exatamente vai acontecer. Eu só sei que eu vou buscar e prosseguir conhecer o Senhor, sendo na eternidade, sendo aonde for. Deus, como sendo infinito, não tem como esgotá-lo. Então, morrendo a carne, o meu espírito vivo, com a minha alma, que é a sede que é a sede das minhas emoções, do meu entendimento, da minha sabedoria, continua vivo no lugar. Logo, se a minha alma está viva com o meu espírito em um ambiente espiritual, e se a minha alma é a sede das emoções e do conhecimento, logo nesse lugar haverá para mim emoções e conhecimentos que vão contribuir para a minha evolução espiritual. Não é reencarnação, não é espiritismo, não, é estar com Deus. Paulo fala assim, ausentes do corpo, presente no Senhor. Presente do corpo, ausente do Senhor. Fala, morreu aqui, o seu espírito já aparece na eternidade. Eu creio assim. E a partir daí você continua sendo trabalhado por Deus. Você vai aprender coisas novas. Nós vamos desenvolver a nossa salvação ainda mais. Não há de se pensar que eu vou ficar numa eternidade esperando Jesus voltar, ou que eu vou ficar com uma janela vendo as pessoas que batem. Então, quando a pessoa está no leito da morte, você vai e ora para ela, é totalmente correto você fazer isso. Fala, crê em Deus, né, que Ele pode salvar a sua vida. Morreu crendo. E mesmo que a pessoa não confesse naquela hora ali, só Deus sabe o segredo do coração. Portanto, nós não conseguimos entender o processo de salvação avaliando uma vida exterior. Porque Jesus Cristo falou para os fariseus: as prostitutas, os pecadores, as meretrizes, eles estão entrando no reino do céu na frente de vocês. É igual o ladrão da cruz. O ladrão da cruz é esse exemplo. Esse agitador fala assim: eu creio em mim. E o que Jesus respondeu para o outro? Quem lembra? O outro ele falou o quê? Ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. E o outro estava xingando ele aqui, ele falou o quê?
falando nada. A gente fala. A gente fala, né? Com certeza foi para o inferno. Não é isso que a gente fala? Mas o que Cristo falou para ele? Nada. Que o processo de salvação é com ele. O que eu sei é que ele estava crucificado do lado de Jesus Cristo. Agora, depois disso, o que eu sei é que a mão de Jesus Cristo estava pregada, aberta para ele também. Agora, depois disso, eu não sei. Mas que a resposta divina não foi condenação, isso eu tenho certeza. Porque Jesus falou assim: Pai, perdoa-lhes, que eles não sabem o que fazem. Isso é Deus. Não, isso é só fazer uma observação aqui, que isso que você está falando aí, provavelmente, todo mundo que está aqui nunca vai ouvir falar da teologia sistemática. Porque é algo que vai, assim, entre aspas, contra o que a própria teologia sistemática ela fala. Até o trabalho do TCC ainda vai ser sobre a redenção. A ideia é a redenção. Redenção, ela vai além da salvação, porque você precisa ser redimido, né? Johnny, mas está escrito lá que um abrir e fechar de olhos, só aquilo que é corruptível vai se tornar incorruptível. Não é isso que está escrito? Que eu penso assim: eu morri com falhas, quando eu abri o olho eu acordo perfeito. Será que é isso? Ou se para eu me tornar perfeito é só eu morrer e ressuscitar, então morre e ressuscita. Por que tem um processo? Por que eu tenho que pisar onde ele pisou? Por que quando Jesus morreu, ele desceu e pregou aos espíritos em prisão? O que ele foi fazer lá? Ele foi se gabar? Tem gente que acha que ele foi se gabar. Parece com Jesus isso? Aí vocês estão vendo? Venci! Vocês nunca ouviram, vocês não creram. E detalhe, pregou para aqueles que foram rebeldes quando a longanimidade de Deus operava nos dias de Noé. Pregou. Na palavrinha grega lá proclamou o evangelho. É escandaloso e a teologia tradicional foge disso. Não quer falar porque tem medo de Johnny, vai parecer purgatório, vai parecer espiritismo. Lê a Bíblia com Jesus sendo a sua chave de interpretação, que você vai ver Jesus falando. Johnny, essa verdade progressiva não torna a gente indesculpável, porque a semente que a gente está recebendo aqui agora é a semente verdadeira. E que é pregada nas igrejas hoje em dia seria uma falsa semente que, apesar de cair numa terra boa, frutifica de forma corrompida. Então essa verdade progressiva acaba tornando a gente indesculpável no Senhor. Todos os homens são indesculpáveis. Paulo fala isso lá em Romanos capítulo 2. Ninguém é desculpável, entendeu? Ele encerrou todo mundo debaixo do pecado a fim de usar de misericórdia com todos, quer grego, quer judeu. Todo mundo se torna. A lei, Pedro, veio para mostrar que você não presta. Com a carne e com o pecado, que eu não presto, que nós não prestamos. Mas por isso que a gente necessita da graça. Como é que é a salvação? Quem que é o protótipo da fé? Quem que é o pai da fé? A Escritura fala. Quem? Abraão. E o que é dito sobre Abraão? Deus chega para ele e fala o quê? Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, e vão para um lugar que eu vou te mostrar. E o que é dito na Escritura? E Abraão creu e obedeceu. A gente fica com a primeira parte. Abraão creu, né, e obedeceu. Sabe quando é que Deus falou para Abraão: agora sei que tu me amas? 80 anos depois. Quando Isaac nasce, Isaac lá com seus 27 anos, Deus fala: agora pega o seu filho a quem amas e oferece para mim. E já com mais de 100 anos de idade, né? É o filho produzido não pela sua força. Aí o que Abraão faz? Obedece. Porque fé é o processo que me liga à salvação, que me leva à redenção. Então, se eu crer aqui, mas não sair de Ur dos Caldeus, que acontece? Se eu crer, mas não
prosseguir atrás dele, o que acontece? Nada. Eu fico com a mulher de Ló. Eu até vou, sabe? Mas o que acontece? Eu paro no meio do caminho. Então a obra precisa ser concluída. Então pega o seu filho, quando ele vai sacrificar o filho, ele fala: para! Agora sei que tu me amas. Agora. Deus já sabia, mas para Abraão, Deus está ensinando para nós, tá vendo? Depois de 80 anos você caminhando comigo, Abraão, agora você mostrou que me amas. Por quê? Porque não me negaste o teu filho, o seu único filho. Então é uma caminhada com Deus. Tá bem? A gente fez aqui 2 meses, se eu não me engano, só de estudo sobre o mundo dos mortos, falando sobre esse assunto e tudo mais. Que pena que a gente não gravou. Mas a gente falou de morte, como que funciona depois da morte, o que é o mundo dos mortos, os tipos de morte que existe. Deixamos tudo fundamentado na Escritura. O Iago veio, o Pedro veio, quem viu, né? Então, mas mesmo assim, acabando aqui, se os irmãos quiserem falar algo mais sobre a morte, a gente conversa também, certo? Eu sei que esse processo de salvação continua. E eu não posso pensar que eu vou ficar num lugar sem fazer nada. Lógico, eu vou estar aprendendo algo, seja com Deus, né, com o Espírito Santo, com os santos da fé, não sei, mas que eu vou estar sempre evoluindo em Deus, eu vou. Isso a Bíblia fala sobre isso. Amém? Então vamos continuar? Então, Apocalipse 13:8, o que diz? Olha. É 13 ou é 13:8. Mas entendendo a morte, a gente entende salvação e a gente entende redenção. Apocalipse 13:8, nós estamos falando da morte do Cordeiro. Lembra o que João Batista falou quando ele viu Jesus? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, certo? Então, entender a salvação implica em entender o Cordeiro de Deus. Entender o Cordeiro de Deus é entender a sua morte. Sem entender a morte, não tem como entender salvação e redenção, certo? Então, a gente tem que se esforçar para entender isso. Olha, falando aqui da besta, né? Então, e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto, desde a fundação do mundo. Quando o Cordeiro foi morto? Desde? Então, o Cordeiro morreu 2000 anos atrás, ou desde a fundação do mundo? Qual dos dois estão certos? Os dois. Os dois estão certos. Mas qual que é o paradoxo? Um é no tempo e o outro é na eternidade. Johnny, a morte de Jesus 2000 anos não presta? Presta. E é o que garante a nossa salvação. Mas o que ela representa? A morte do Cordeiro que aconteceu na eternidade. Qual é a morte que me salva eternamente? A da eternidade ou a de 2000 anos atrás? As duas. Porque a que aconteceu há 2000 anos atrás é um reflexo daquela que aconteceu na eternidade. Agora, o ensinamento que me salva é o que aconteceu na eternidade ou o que aconteceu no tempo? No tempo. Não, na eternidade. Porque na eternidade é o que não muda. Mas através do tempo eu conheço o ensinamento eterno. Então eu tenho que entender a morte eterna do Cordeiro na eternidade, a morte do Cordeiro na eternidade, para que eu comece a entender a morte de Jesus Cristo no tempo. Então a gente pode dizer que a morte dele aqui é como se fosse uma encenação para a gente. Exatamente. A morte de Jesus aqui explica como que o Cordeiro de Deus morreu lá. Porque aí vem uma pergunta: a morte não é a consequência do pecado? Certo? O salário do pecado é a morte. Então só tem morte porque tem pecado. Quando na eternidade passada, antes da criação de todas as coisas, tinha pecado? Não, então como é que ele morreu? Sacrifício. Então que morte que é essa? Essa é a morte que salva. A morte de Jesus Cristo na eternidade, revelada no tempo há 2000 anos atrás, é a mesma morte que eu sou convidado a me unir a Ele.
Se eu não entender a morte do Cordeiro, eu não avanço na minha salvação e na minha redenção. Porque eu não sou convidado a me unir à morte de Cristo. Não é isso que Paulo fala? A gente vai ler daqui a pouco. A gente vai chegar lá. Então, primeira ideia: Cristo morreu na eternidade e essa morte se manifestou no tempo. É assim. Todo o Velho Testamento, em forma de figuras e sombra, ele tem um espelho das realidades do Novo Testamento. Por exemplo, as 7 festas de Israel se cumprem em Jesus Cristo. Amém? Quais são as festas? Os pães asmos. Jesus não é o pão que desceu do céu. Qual que é a outra festa? A Páscoa. Jesus não é o Cordeiro Pascal, que vem depois da festa dos pães asmos. Qual que é depois? As primícias, né? A primeira colheita. Jesus não é as primícias a ser ressuscitado? E depois, o Pentecostes não é o quê? A colheita do restante? Não é isso? E onde que aconteceu o Pentecostes? Não foi em Atos 2? A descida do Espírito Santo? E qual que vem depois do Pentecostes? Aí vocês não sabem mais, né? Por quê? Será que é? Porque se 4 festas se cumpriu, as outras 3 também vão. Amém? Então ainda tem tabernáculo, trombeta e qual que é a outra? A outra eu esqueci agora. Tabernáculo e as trombetas. E tem a festa das semanas. Então, cumpriu-se o Pentecoste, o que vem agora? As trombetas. As trombetas do Apocalipse. Seria legal, mas as trombetas é o quê? É o anúncio do quê? Que vem a festa dos tabernáculos. Ou seja, ele não tabernaculou o corpo de Jesus em Nazaré, então ele vai voltar de novo na festa dos tabernáculos e vai tabernacular com o homem para sempre. É a descida da nova Jerusalém. E a festa das cabanas? É a festa onde todo mundo se une para relembrar a obra de Deus e dar graças a Ele por tudo que Ele fez. Então, ainda falta a festa para se cumprir. É assim que não tinha o cordeiro, não tinha o sangue que passava na porta, não era o sangue do cordeiro, a maldição não passava. Aquilo não era símbolos. Você quer ver uma coisa? Você lembra quando Deus falou para Abraão sobre a circuncisão? O que ele falou para Abraão lá? Que tinha que arrancar a pele que envolvia o órgão masculino, o órgão genital masculino. Você pegava aquela pelinha lá, você cortava ela, sabe o que você fazia com aquela pelinha? Jogava fora. Sabe o que significa circuncisão? Tirar a carne. É você reconhecer que a carne não presta. É só isso. Circuncisão tira a carne. Para de depender da sua força. Paulo fala, porque tem circunciso na carne, mas não tem circunciso no coração. Circuncisão não é aquela que acontece na carne, mas é aquela que acontece no coração. Então aquilo foi para mostrar para Abraão: Abraão, você tem 100 anos, filho, você não consegue ser pai. Então esquece da sua carne. Eu vou dar vigor para você e eu vou alimentar o ventre de Sara. E quando eu voltar, ela vai ter um filho. Por quê? Eu já planejei isso desde a eternidade. Porque eu sou Deus que planeja minha construção antes, e sei o que eu vou fazer, e sei o que eu vou gastar, e sei o quanto que eu vou focar nisso para concluir essa obra. E é assim que Deus faz. Amém? Então, a morte de Jesus no tempo apenas representa a morte do Cristo na eternidade. Até aí, tá claro? Certo? Vocês vão voltar? Quer ver? Abre agora em Pedro, 1 Pedro, é mais ou menos o texto que o irmão disse, mas é sobre a morte de Cristo. 1 Pedro 1, 18. Ô Pedro, estou sem relógio aqui, não, às 15 para as 9 você avisa, eu vou. 1 Pedro 1, 18, que eu também já vou caminhando para terminar hoje. Diz assim, 1 Pedro 1, 18: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram,
mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula. O sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Está escrito na sua Bíblia? Tem alguma Bíblia com a versão diferente? Quer ler? Versículo 19 e 20. Tem alguma que diz diferente aí? Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo. O que é conhecido com efeito antes da fundação do mundo? É a pergunta que eu faço. Pode ler. O qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Então, esse sangue foi conhecido antes da fundação do mundo e foi manifestado no tempo por amor. Então você tem um sangue conhecido antes da fundação do mundo. Esse sangue conhecido antes da fundação do mundo, o que ele fez? Foi se manifestado quando? No tempo. Então você tem o aspecto temporal e o aspecto eterno. Agora, será que na eternidade Cristo derramou sangue? Quem acha? Está escrito aqui sangue. A gente se resolveu esse problema. Cristo estava como na eternidade? Com o seu corpo de glória? Com o Pai? Mas é dito que ele morreu lá e o seu sangue foi derramado lá. Então que morte, que sangue que é essa? Porque essa morte e esse sangue foi revelado no tempo. Mas se a gente ficar com o Jesus crucificado e o sangue vermelho que foi derramado, será que só aquilo traduz a morte e o sangue? Porque aquele sangue que saiu do corpo de Jesus não caiu sobre mim. Aquele sangue literal não caiu sobre mim. Caiu sobre você? Não. Caiu? Aquele sangue lá caiu naquela terra lá, certo? Mas o sangue dele foi conhecido na eternidade. Então o que é o sangue de Jesus? Poxa, quantas vezes na vida nós ouvimos falar que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado? Quem já ouviu falar disso? Agora, o que é o sangue? É a redenção. Também, mas eu digo, o que é o sangue, meu Deus do céu? Eu sei que o sangue dele me purifica de todos os pecados, mas qual sangue você tem na sua cabeça quando você ora isso? A vida de Cristo. O sangue é o quê? Não é a vida. O sangue de Jesus. O que Jesus fala na ceia? Esse é o meu corpo que é partido por vós. Então você tem que tomar o suco e comer o pão. Você come do corpo e bebe do. Agora o suquinho que você toma é o sangue? Então como é que você bebe do sangue? Aí perguntas que a gente não faz, né? Eu não estou nem aí, eu faço essas perguntas para Deus. Eu tenho que saber o que é o sangue. Não é o suquinho. Não é aquele que pingou lá atrás. Então que sangue que é esse? Bom, se eu tenho que tomar o sangue e eu tenho que comer o pão, tem algum episódio na Bíblia que explica isso. Você lembra quando Jesus falou que ele era o pão? O que as pessoas falaram? Esse cara está propondo um canibalismo. Quer que a gente come a carne dele? Não é sem razão que até hoje no catolicismo, não sei se ainda hoje continua assim, mas a pessoa pega a hóstia, ela colocava no céu da boca assim, e tinha que dissolver, não pode mastigar, porque eles acreditam na transubstanciação do pão, que vira corpo de verdade. Se você mastigar aquele pãozinho assim, você está mastigando o corpo de Cristo. Aí o padre fazia isso, né? Aí ele pega a mão dele assim, ele limpa a mão assim dentro. Não faz isso? Ele limpa a mão dentro do copinho de vinho, né? Para não desperdiçar um pedacinho do corpo. Aí ele pega e bebe. Não bebe? Depois ele pega e joga um pouquinho de água para não sobrar nem um pouquinho do sangue. E bebe. Depois ele pega um paninho e... Porque não pode ficar nada do sangue. Porque acredita que um pão e um suco virou carne de verdade e pão de verdade. E a gente crente faz a mesma coisa.
A gente acha que tomar Santa Ceia é passar um mês sem fazer nada de errado, chega lá, eu como aquele pãozinho, bebo aquele suquinho e falo assim, nossa. Aí eu não falo com o irmão que está do meu lado. Adiantou? Mas eu tomei. Esse mês eu passei de boa. Né? Do lado da sua casa tem alguém com a luz cortada. Tem mais facção na igreja do que na favela no Rio de Janeiro. Tem mais grupo. Eu não estou falando das suas não, meu irmão. Estou falando daqui, do nosso, da igreja, qualquer lugar. Tem ou não tem? Então cadê o sangue? Que purifica o nosso pecado. O sangue não é a vida. Então quando Jesus falou assim, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer de mim não morre, mas vai ter vida. E vida é abundância. Depois ele fala, aí a multidão vai embora. Porque a turma não quer esse pão. A turma quer o outro pão que perece. Aí Jesus fala para os outros, eles não vão também. Aí Pedro fala, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Aí o pão já deixa de ser pão e o pão vira palavra. Está vendo? Aí a dimensão da revelação vai crescendo. Então, o sangue derramado na eternidade é a vida do Cordeiro que ele se entregou a si mesmo. Não é isso que Paulo fala em Filipenses? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não se aferrou ao fato de ser Deus, antes esvaziou-se. O que é isso aqui? Morreu de verdade, não. Esvaziar-se, negar-se a si mesmo, é a morte que conduz você para a salvação e para a redenção. Não foi isso que ele falou lá atrás? Se você não negar as suas prioridades aqui na terra, não negar a sua vida e não pegar a sua cruz e me seguir, você não é digno de mim. Por quê? Porque você não está morrendo. Redenção é me unir à morte de Cristo. Esse sangue foi conhecido desde a eternidade passada, porque desde a eternidade o Cordeiro abriu mão de si mesmo, morreu, e a sua vida foi conhecida lá e se manifestou no tempo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Só que eu preciso entender que eu preciso do que é o sangue, o que é a morte, porque tudo aquilo está simbolizado na cruz do Calvário. As dores, os sofrimentos, tudo que Jesus passou enquanto homem, são sofrimentos necessários para forjar uma nova consciência em nós. São dores que necessárias na nossa caminhada para que a gente seja conformado à imagem e semelhança de Cristo. Então, se eu não me unir a Ele carregando a minha cruz, cadê a minha salvação, a minha redenção? Se eu não pisar onde Ele pisou, Jesus falou, eu vou para Jerusalém, mas vão matar eu, vão fazer tudo de ruim comigo, vamos embora? Quem? Primeiro, negue-se a si mesmo. Segundo, pega a sua cruz e vá. Porque sua cruz, você vai ter que crucificar a sua carne. Assim como eu fiz. Conduzir esse corpo à obediência até a morte. E é isso que nós temos que fazer. O nosso corpo tem que obedecer a Cristo. O nosso coração, a nossa consciência tem que ser o quê? Cativas de Cristo. Tem que ser servo, escravo dele, para que já não viva eu, mas Cristo vive em mim. Aí então, eis o caráter eterno e criador da redenção. Eterno porque ela não acontece no tempo, e criador porque é desde a fundação do mundo. Aí vem a parte de João que eu quero dizer, quando Deus se doa para a criação, a morte, ele abre mão de si mesmo. Abrir mão de si mesmo é morrer, e morrer é a passagem para o renascimento de si mesmo na multiplicidade daquilo que se gerou. Se você quiser escrever, morrer é a passagem para o renascimento de si mesmo na multiplicidade daquilo que se gerou. João capítulo 12, verso 24. Eu já vou seguir para o fim para vocês.
a gente entender a morte na eternidade. João 12, verso 24. Olha que interessante Jesus fala. Vamos ler desde o 20. 12, 20. Ora, entre os que subiram para adorá-lo durante a festa, havia uns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe comunicaram a Jesus. Respondeu Jesus: é chegado a hora de ser glorificado o Filho do Homem. O que aconteceu aqui? Tem os gregos eram donos do intelecto da época, sábios, né? Filosofia, matemática, ciência, e eles que começaram tudo isso aí. Então eles chegaram lá e falaram isso aí: eu quero ver Jesus aí, quero ver se ele é mestre mesmo, porque a gente tem uns caras bons lá, Sócrates, Protágoras, a gente tem uns caras, Tales de Mileto, Platão, Aristóteles. Tem uns caras ferrados e sábios nessa época aí. A gente quer ver como é que é esse Jesus aí. Aí esses camaradas chegam lá, Jesus fala assim: chegou a hora do Filho ser glorificado. Olha a ideia de Jesus. Os caras estão chegando lá, os caras da sabedoria, os caras que filosofam. O que é filosofia? Não é amar o conhecimento? Amor ao saber, não é isso? Então eles amavam o quê? A sabedoria. Então eles foram encontrar com a própria sabedoria. Não é isso? Então eles chegam lá para Jesus: cadê Jesus? Está falando aí dele aí. Então Jesus falou assim: está vendo? Agora o Filho do Homem vai ser glorificado. Presta atenção no que é sabedoria e vê se eles realmente amam o saber. Porque a gente fala que ama, né? Eu gosto de estudar, eu gosto de saber. Né? Então, vocês têm que se render à sabedoria. Respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade, falando agora para eles: em verdade vos digo. Aí o que a gente espera aqui? Imagina todo mundo assim, ó. Vai vir algo, cara, que vai estourar a cabeça nossa, né? Vai vir algo que ninguém jamais falou. Jesus: em verdade vos digo, presta atenção, hein? Olha agora! Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Mas se morrer, ele produz muito fruto. Aí os caras devem ter feito isso aqui, ó. Esse cara tá falando. Achei que ele ia falar da alma. Sabe, eu achei que ele ia falar do dualismo. Eu achei que ele ia falar da metafísica. Esse cara tá falando do grão de trigo. Está vendo? A sabedoria de Deus não confunde os sábios desse mundo? Você vê que a sabedoria deles é tão fútil que eles não conseguem entender o grão de trigo. Não é demais aqui? Olha como é que o Filho de Deus é glorificado na simplicidade do nosso cotidiano pela criação. Olha, se o grão de trigo não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, ele produz. Então, o que aconteceu aqui? Quem ama a sua vida, perde. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la para a vida eterna. Ajudou? Não. Não está ajudando, porque você falou de grão de trigo e vida eterna. O que significa isso? Está ajudando Jesus? Você filho. Eu sou o grão de trigo, não sou o pão vivo, não sou o pão sem fermento. Esse trigo não é a base da massa do pão. Então, eu, se não morresse, ficaria só. O que a minha morte fez? Produziu. Na eternidade, quando eu me esvaziei para criar todas as coisas. E na cruz do Calvário, quando o Filho do Homem for glorificado, o que vai acontecer? A minha morte e ressurreição vai fazer o quê? A seara amadurecer e crescer. Eu morrendo quanto trigo, renasço no coração de milhares de pessoas que creem em mim.
através do Espírito Santo, ele desceu e habita sobre milhares de pessoas que creem na sua morte. Então ele não vive dentro de todo aquele que crê. Então o grão de trigo morreu? Morreu, mas agora o que aconteceu com ele? Deu fruto. Mas como que isso aconteceu? Não amando a minha vida. Ô gregos, o problema seu é que vocês se amam demais. Não tem como vocês dar fruto. E nisso o Filho de Deus é glorificado, que eu morri na eternidade e o haja luz aconteceu. Terra, água, criação, sol, estrela. Onde que é isso? O que aconteceu isso? O que Jesus falou? Meu pai trabalha até hoje. Aquilo lá é trabalho do meu pai, é ele se esvaziando para dar forma em todas as coisas. E no tempo, a minha morte na cruz é a mesma coisa. É o grão de trigo morrendo, fazendo o quê? Para gerar muitos. Ele morre como o último Adão e renasce da sua igreja vitoriosa, formada por milhares de membros, que constitui um único corpo. É o Cristo coletivo, multiplicado a sua vida, na consciência e no coração de todos aqueles que creem. E João Batista, que vestia pele de camelo e comia gafanhoto, já sabia disso. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Mas era o Jesus com 30 anos que tinha que crescer mais na sua estatura? Ou era Jesus com 30 anos que tinha que se multiplicar no coração e na consciência de todos? E assim ele cresce. João Batista falou: eu sei, eu sou amigo do noivo. Entendeu? Eu sou amigo dele, cara. Amigo é aquele que você troca ideia. Eu sei. Quando eu cheguei no ventre lá da mãe dele, você não sabe o que aconteceu com a gente. O grão de trigo já se revelou para mim lá, e eu senti na barriga da minha mãe, comecei a pular. Como criança eu senti o Espírito Santo em mim naquele dia. Então eu tenho que morrer para mim mesmo, para que Cristo agora ele possa reinar no meu coração. Redenção é o mesmo que libertar aquele que está cativo e trazê-lo de volta redimido à casa do Pai. O preço pago pelos nossos pecados, o precioso sangue de Cristo, conhecido com efeito desde a fundação do mundo e se manifestado no texto que você leu. Esse sangue diz respeito ao sofrimento necessário na construção de um caminho que leva o homem de volta a Deus. Por esse motivo que o Cristo de Deus rompeu e rasgou a sua própria carne. Hebreus capítulo 2 diz assim. Hebreus capítulo 2. Olha que interessante. Eu já vou ler com vocês. Somente vestindo-se de humanidade, Jesus poderia trazer de volta a consciência humana ao Criador, educando-o no caminho de submissão e obediência. Olha que interessante. 2,14 diz assim, Hebreus 2,14 diz assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum em carne e sangue, destes também ele igualmente participou. O que o escritor está falando aqui? Os filhos, os homens, nós, somos formados o quê? Carne e sangue. Então, ele se tornou participante da nossa natureza, carne e sangue. De novo, visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todo aquele que do pavor da morte estava sujeito à escravidão por toda a vida. Então o que Cristo fez aqui? Ele se tornou participante de carne e sangue para destruir quem? Aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo. Aonde é que Cristo destruiu o diabo? Na ressurreição? Também. Está aqui no texto. Ele se fez o quê? O que ele se fez aí? Eu não sou carne e sangue? Ele se fez o quê? Carne e sangue.
Não é isso que está escrito aqui? Para quê? Para destruir pela a morte sua aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo. Então, como que Cristo destruiu aquele que tem o poder da morte? Fazendo morrer a sua carne e sangue. Ele veio nesse lugar para mostrar para mim e para você que morrer para Deus é fazer a sua carne e sangue ser destruída, porque é só assim que você vence o diabo. Vencer o diabo é o mesmo que vencer a sua carne e o seu sangue, e dar lugar para uma nova carne e um novo sangue, ser gerado de novo, ser feito a imagem e semelhança dele. Olha Hebreus capítulo 5, 7 em diante. Olha que interessante, ó. Capítulo 5, verso 7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne. Quem está escrito diferente? Tem alguém escrito diferente? Versículo 7, comecinho, ó. Ele, Jesus, nos dias da sua carne. Tem alguém que diz diferente em alguma Bíblia aí? Todos dizem carne? Amém? Então, ele, Jesus, nos dias da sua carne. O que é nos dias da sua carne? Quem sabe? Enquanto ele estava vivendo como homem. Ele, Jesus, nos dias que ele vivia como homem, que ele caminhou como homem, ó, participante de carne e sangue como nós, ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Isso, ó, o que a gente está falando? Morte e redenção. Então, quando Jesus se fez homem, ele pegou essa humanidade. O apóstolo Paulo fala que ele é o último Adão. Ele pegou esse Adão aqui, ó. O que ele fez com essa carne? Ensinou ela a obedecer a Deus. Está vendo aqui? Não está claro isso aqui? Ó? Sendo filho, ó, eterno, eternidade. Sendo filho, aprendeu a obediência por meio das coisas que... Então, o filho, quando ele habita o corpo que nasceu de Maria, o que ele faz com essa humanidade? O que ele faz com esse homem Jesus? O que o Cristo de Deus que desceu da eternidade, o grão de trigo que caiu nessa terra, nesse barro, o que o Cristo de Deus fez com o homem Jesus? Conduziu esse corpo à obediência. Para quê? Para ele aprender. O Cristo de Deus não nasceu de Maria. Quem concorda? É eterno. O sangue dele já está lá. Jesus falou, ainda antes que Abraão existisse, eu sou. O que nasceu de Maria? O tabernáculo, o corpo, o Jesus humano. Então o Espírito Santo, falado por Gabriel, fala o quê? O que você vai gerar é do Espírito que está dentro de você. Jesus Cristo, o Cristo eterno, habita em Maria e nasce no corpo de Jesus. E o que ele faz? O Espírito eterno de Cristo, o Filho, agora vai conduzindo o homem Jesus, a nossa semelhança, carne e sangue, a obediência ao Pai, para que ele aprenda. Agora você tem o Espírito Santo de Deus? Sim ou não? Tem? Amém? Quem tem o Espírito Santo de Deus? Amém. Se o Espírito Santo de Deus está em mim e tem em você, o que o Espírito Santo vai fazer com a gente? Conduzir a obediência. Agora o que eu faço? Eu deixo? Não. Então existe a luta, né? A gente não luta? Luta ou não luta? E Jesus se tornou participante de carne e sangue? Sim? Então ele lutou? Lutou. E agora?
pegou aquela humanidade, pregou ela na cruz, bicho. O que a gente tem que fazer? Permitir que o Espírito Santo de Deus nos conduza através do sofrimento à obediência de filho, para que também a gente seja crucificado com Ele. Isso é morte com Cristo. Não é dogma religioso. Isso é morte de Cristo. Tá gravando aqui, eu vou postar no YouTube. Eu desafio qualquer um falar que isso aqui está errado. Ninguém vai falar que isso aqui está errado. Ninguém, Pedro. Adventista, assembleiano, aqui Projeto Vida, quadrangular, vai falando aí, Assembleia de Deus, Deus é amor, e vai falando, que vai falar que isso aqui está errado, que você tem que se, que você não precisa se unir com Cristo, não. Está lançado o desafio. Redenção e salvação é o quê? Ser conduzido à obediência, assim como o homem Jesus foi. Se não for assim, você não entendeu o processo de salvação e nós não estamos sendo redimidos. É só olhar para a nossa experiência humana. Quando é que você sente Deus? Não é quando você peca? Por quê? Porque a sua consciência dá uma coça no você. É o Espírito Santo, sabe? Aprende, filho. Aprende. É pro lado do amor que eu estou falando, não é pro lado da ira, não. Pode ser, mano. Às vezes você cometer, mesmo que você não quer, você peca, mas você cometer um pecado, aí me chamaram lá para trazer uma palavra lá, nossa, eu senti tão mal, que quase que eu não consegui, sabe? É o que você está falando aí. Mas a nossa consciência, ela está para nos mostrar isso. Mas o que a gente tem que fazer? Entender Deus, ser conhecido por Ele. Sabe, a gente não ficar com medo dos nossos pecados e fugir de Deus. Não, tem que ser o contrário mesmo. Eu tenho que entender a minha fraqueza e me aproximar dEle, porque Ele rasgou a carne, Ele rasgou o véu, exatamente para eu ter um acesso a esse lugar, para que os pecados não me tornem escravo do medo, e me tornando escravo do medo, eu fico sujeito ao diabo. Entendeu? Deus não é inimigo seu porque você pecou, não. Ele destruiu na cruz. Você tem que tomar posse dessa salvação agora e fazer essa salvação no seu corpo, na sua mente, tudo aqui, fazer viver em você. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E verso 9: e tendo sido aperfeiçoado. Você está falando que Jesus foi aperfeiçoado? Ele não era perfeito? Não, mas você vai discutir com quem escreveu Hebreus. Ele está falando que Jesus foi aperfeiçoado. Por quê? Porque ele se tornou como nós. Eu e você precisa ser aperfeiçoado. Amém. Não é? E foi aperfeiçoado e tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Como, Johnny? Como que eu sei a salvação, a redenção e a morte de Jesus Cristo? Faça como Cristo fez. Permita o Espírito Santo conduzir você. Sabe? Quebre, abre mão das suas fortalezas, da sua fraqueza. E aqui eu termino com você. Faça essa aliança com você mesmo. E Deus, fala, Deus, eu vou abrir mão de mim mesmo. Amém? Então, essa mensagem não dá para falar em 1h30. Eu vou pará-la aqui e vou fazer o seguinte: na próxima segunda a gente vai continuar daqui e já vai entrar no outro tema, para a gente não estender os 10 temas. Pode ser? Então, a gente termina aqui, porque eu vou falar agora